perguntem, até eu alunos me perguntando no AVA, os pontos, tá, foram distribuídos, porque a questão, eu tive aquele esforço todo de mudar o gabarito, mas não alterou a nota, né, de quem tinha acertado. Então quem, tinha acertado continuou prejudicado. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que anular a questão, tá. E aí eu vi, quando eu anulei, que o sistema atualizou e distribuiu os pontos, para vocês, tá. Então até me questionaram: "Ah, professora, não seria melhor, alterar o gabarito?", porque aí tiveram, né, alunos que não ganharam, né, aquele 0,6. Mas enfim, gente, eu não tenho como fazer isso, porque o sistema do Prova Fácil, não aceita, né, porque a questão, na verdade, ela não estava errada, ela estava com a resposta errada, tá, mas infelizmente, para que os pontos pudessem ser dados, eu tive que anular, tá. Então foi isso, tá. Então, assim, a prova é randomizada, eu não tenho como saber quem acertou e quem errou a questão, certo? Porque o seu número um é diferente da questão número um do colega e assim sucessivamente. Então, eu não tenho acesso à prova de vocês, ao cartão resposta de vocês, com o caderno de questões, então eu não sei qual é a questão de cada um, tá. Então, assim, isso não tá, infelizmente, não tá no alcance do professor, então toda vez que algum gabarito tiver errado, não adianta o professor, né, ter aquele trabalho que eu tive de trocar o gabarito, porque não resolve, né. Fui até lá pessoalmente conferir lá no Prova Fácil, então só mesmo anulando a questão, tá. Dúvidas sobre isso? Para a gente não falar mais nesse assunto, porque assim, né, foi uma coisa que já desgastou, tentei ser justa e dar o ponto para quem realmente tinha acertado a questão, mas não deu certo, gente. E é uma coisa que não está na alçada, né, na capacidade do professor. Aí vocês têm que ver lá, né, com a universidade, de repente pedir, né, solicitar para as próximas vezes esse sistema prova fácil ele ser um sistema melhor, né, mais coerente, aceitar a troca de gabarito, até aceitou, mas não modificou a pontuação de quem acertou, tá. Então, se eu não tivesse anulado, seria injusto, até com aqueles que acertaram, porque aqueles que acertaram não ia pontuar na questão, certo? Todos compreenderam a situação? Que eu não tenho como, dar o ponto, né, não tenho como fazer isso, porque o sistema não aceita, tá, gente? Eh, Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A nossa aulinha de hoje é uma aula que não acredito que não vai ser uma aula demorada, tá? Porque nós iremos falar, sobre o cálculo, né, dos equipamentos. Nós já na aula passada eu mostrei para vocês os diversos equipamentos, né, que existem na UAM, os mais comuns, né. Claro que todo dia está surgindo aí uma inovação, mas os principais, os equipamentos básicos, nós mostramos. E aí hoje mostrar como é que a gente calcula, né, a capacidade do equipamento, e a gente vai falar também sobre o resto em gestão. Todos estão vendo aí, gente? Abre um áudio de vocês, porque agora eu só não estou vendo mais, chat, não estou vendo mais nada, só a minha tela aqui. Todos estão vendo? Pessoal, vocês estão me escutando?
Gente, todos estão vendo? Eu tô, professora. Ah, sim, amém. Deixa eu compartilhar de novo, tá? Que eu estava até. É, então tá bom, obrigado, tá? Porque senão se eu ficar aqui sem retorno, eu não consigo saber se vocês estão me escutando, se tá vendo o slide. Então, né, falando sobre, primeiro sobre o resto em gestão, na UAN a gente faz essa avaliação, tá, gente? Até com o principal objetivo de evitar o desperdício de alimentos. Então, nós não queremos, né, que o nosso cliente coloque a refeição no prato e essa refeição vá para o lixo, porque o desperdício de alimentos, ele é de grande importância, né, e muitos no país não têm o que comer. Então, comida que vai para o lixo, independente se o cliente está pagando ou não, né, se ele está ali num restaurante institucional, se a empresa fornece para ele aquela refeição, é ruim isso, né. Toneladas e toneladas de alimentos todos os dias são jogadas fora. Então, assim, independente, né, já pagou por aquela refeição mesmo, não tem problema. Mas tem problema sim, né, se a gente considerar que eh, várias pessoas, né, sofrem, né, com a ausência de alimentos, custou, né, para produzir aquele alimento, para o arroz, para o feijão chegar ali no prato daquela pessoa. Então o desperdício, ele, para vocês terem uma ideia, em 2013, a FAO apurou que o Brasil estava no ranking dos 10 países que mais perdem alimentos no mundo. Eu não sei se a gente melhorou e saiu dessa estatística aí, mas o fato é que a gente vê isso, né, na residência das pessoas. E no restaurante, nos restaurantes, nos hospitais, né, nas unidades que servem refeição, a gente observa, né, se vocês forem olhar pesar o lixo, e o lixo ali, quando a gente está falando aqui, o lixo de comida, né, de alimento, que poderia estar alimentando várias pessoas, então o desperdício, ele é muito grande. E aí lembrando quando a gente menciona, né, esse desperdício, é claro que não é só na ponta da cadeia, não é só esse desperdício, não é só no momento da distribuição, né. Então ele ocorre em toda a cadeia produtiva, desde a produção lá no campo, tem desperdício, o transporte, né, a gente sabe que o país ele desperdiça muitos alimentos no transporte, ou seja, alimentos ali são mal acondicionados, mal armazenados, a qualidade das nossas estradas são ruins, né, então muito esburacada, embalagens, né, que não são adequadas, então o alimento ele já chega, né, para comercialização, já ali com um grande desperdício, né, vários legumes, têm que ser descartados, porque já não estão mais próprios para o consumo. Então, esse desperdício ele ocorre em toda a cadeia, até a sua elaboração, comercialização, então até chegar na nossa casa, então até chegar na UAN. E aí, em relação ao desperdício de alimento, né, as unidades de alimentação e nutrição, as UANs, elas vão estar contribuindo com esse desperdício na ponta da cadeia. Ou seja, vários, né, alimentos são jogados fora, né, alimentos que as pessoas se serviram e não consumiram. E aí, né, pode ter diversas razões para isso. Ou a pessoa é olho grande mesmo e coloca, não é, mais do que aguenta comer, ou aquele alimento que ela colocou não tem a qualidade ali que ela esperava, né, isso acontece. Às vezes no restaurante você pega, né, tá bonito assim de olhar, você pega uma preparação, mas aí você experimenta,
ou tá salgado demais, ou não tem sabor, e aí você não vai, consumir, né, você acaba deixando no prato. Então, na UAN, a maioria do desperdício, né, assumindo, principalmente em restaurantes comerciais, né, restaurantes em que a pessoa está pagando por aquele alimento, o problema do desperdício é o quê? Uma falta de qualidade do restaurante. Então, se o seu índice de desperdício, né, o percentual de alimento ali desperdiçado é muito grande, significa o quê? Que as preparações não estão saborosas, elas estão mal feitas, elas não estão agradando a clientela, não é isso? Tá? Então, por isso que nas UANs a gente faz essa análise de sobra e resto em gestão, tá? Então, segundo os autores, cerca de 15 a 20% da produção, nas UANs, né, eh são perdidos, né, no setor de refeições coletivas e cozinhas, né, em geral aí. Então, é um número bastante significativo. E aí, o que que também a gente tem que se preocupar, né? Quando a gente está desperdiçando, jogando o alimento fora, a gente tem aí aumento dos custos e, consequentemente, se eu aumento o meu custo, né, uma relação inversa, eu tenho a diminuição dos lucros, tá? Então, principalmente aqui, né, quando você tem lá, eh independente, né, se for autogestão, né, a empresa própria administrando o restaurante, se for uma terceirização, né, um comodato, vai sempre implicar aqui, né, em você alimento que poderia ser economizado, esse alimento está indo para o lixo, tá? Então isso implica, né, diretamente aí, né, no nosso lucro, tá? Então na UAN, a gente assume, tá? E aí aqui a gente está falando de desperdício de alimentos, sem considerar os outros desperdícios, né? Desperdício de material de limpeza, né? Se o funcionário ele não recebe treinamento de forma adequada, ele faz uma diluição errada do produto, ele gasta mais, né? Ele gasta além do que precisaria para a higienização, para as etapas de limpeza, desperdício com gás, às vezes, tira a panela do fogão e esquece o gás ali ligado, com energia elétrica, né, com lâmpadas, enfim. Mas o desperdício de alimentos, na UAN, ele pode ser avaliado dessas 2 formas aqui que nós vamos falar. Então é o resto ingesta, tá, o RI, e a sobra limpa. E o que que seria esse resto ingesta ou resto ingestão, tá? Vocês podem, dizer e escrever na na prova, enfim, das 2 maneiras. Então é a relação entre o resto devolvido nas bandejas ou nos pratos, né, pelos clientes, e a quantidade de alimento e preparação oferecida. E esse resto em gestão, ele é sempre expresso em percentual. Então nós vamos mencionar assim: "Ah, houve um desperdício de 10%, de 13%, de 5%", tá. Então, como é que nós podemos aplicar isso no dia a dia da UAN? Você não precisa fazer resto em gestão todos os dias. Mas, né, é bom que você faça com uma certa frequência, até para avaliar, né, como é que está a qualidade das refeições que você está servindo. As refeições que eu estou servindo têm agradado os clientes? Como é que eu sei, né? Eu sei pela quantidade de lixo, né? Pela quantidade de alimentos que as pessoas vão deixar o quê? No prato. E aí, para eu ter, assim, um cálculo, né, porque você pode olhar o lixo, nossa, hoje teve muito desperdício, né, mas isso você não sabe expressar
o quanto foi, né, o percentual de desperdício. Você até se você comparar, né, com um dia ou outro, hoje você olhou, aí hoje o lixo estava muito grande, né, aí você vai dizer assim: "Nossa, hoje o desperdício foi grande", mas você não sabe dizer ao certo, né, se foi 10%, se foi 20%, se foi 13%. No outro dia você olha e parece que os clientes gostaram, né, o lixo hoje é bem, né, foi bem pouco. Mas assim, nós não podemos ficar nesse achismo, tá, gente? Então tem, eh, esse resto em gestão para a gente calcular, para a gente saber exatamente o quanto de comida foi para o lixo. Vocês estão conseguindo entender? Podem perguntar, tá? Então, ó, o que que nós vamos fazer? E aí, para você ter esse percentual, você vai precisar de uma balança, você vai precisar, tá, pesar os alimentos. Então, por exemplo, antes desse alimento ser distribuído para o balcão, então eu peso, né, você vai pedir um funcionário, o funcionário vai pesar as refeições que estão indo para as cubas. Então foram 2 cubas de arroz, uma de feijão, uma de carne, e ele antes de distribuir lá na rampa, né, no balcão de distribuição, ele vai fazer essa pesagem. E aí ele vai anotando: de arroz foram 20 quilos, de feijão foram 12 quilos, e ele vai anotando. E aí, o serviço vai ser aberto, os clientes vão passar, vão se servir, vão pagar e vão embora, né. E aí, no final, né, quando a gente começa a recolher ali os pratos, tudo que a gente for recolhendo, a gente coloca num lixo que vai ser pesado. Então você vai juntando, né, ali, né, o funcionário vai juntar ali, até porque isso já é feito mesmo, né, para descarte, né. E no restaurante a gente não mistura, não costuma usar uma lixeira para tudo, então tem a lixeira só dos alimentos que foram descartados. E você faz esse peso também, tá. Então a formulazinha do resto em gestão é o quê? O peso da refeição rejeitada. Então, por exemplo, houve aqui 8 quilos, tá, um exemplo, 8 quilos de refeição rejeitada, e você distribuiu 50 quilos, né, de alimentos, foram, né, para o balcão de distribuição. Aí você vai fazer essa continha, tá? Você faz essa continha e para você colocar em percentual, o que que você precisa fazer? Multiplicar, né, por 100. E aí vai te dar o número. Tá? Então você não precisa fazer isso todos os dias, mas é interessante que você tenha isso aí pelo menos mais 2, 3 vezes na semana, até para verificar se esse percentual, se ele está alto, se ele está baixo ou se ele está aceitável, certo? E aí, gente, a gente tem na literatura algumas, recomendações. É claro que é impossível você ter zero de desperdício, tá. Então, é praticamente impossível. Alguém vai largar lá um pedacinho de carne, um pouquinho de arroz. Pode ser que a maioria, né, limpe, raspe o prato, mas alguém vai, descartar alguma coisa. E aí, como é que é esse índice? A gente, diz, né, que é recomendável, né, para uma população sadia, por exemplo, um restaurante de comercial, um restaurante de rua, um restaurante de shopping, uma churrascaria, que esse índice não ultrapasse a 10%, tá. Então, você vai calcular o resto em gestão, né, vai pesar as refeições antes, né, de irem para o balcão de distribuição, né, a gente tem balança na cozinha, então isso parece complicado, mas não é não. No dia a dia da UAM, isso é simples, tá, gente?
E depois, no final do serviço, você vai pesar tudo que foi para o lixo, tá. Então por isso que é importante ter um lixo na UAN. O lixo dos restos, ele é sempre separado, você não joga ali casca de alimento, você não joga embalagem, nada disso. É um lixo que fica lá próximo, né, ao funcionário auxiliar de serviço gerais, o funcionário da limpeza, e ele vai descartando ali. E aí, né, esses sacos, eles são resistentes, né, o funcionário amarra o saco e vai fazer essa pesagem. Agora, quando a gente está falando, assim, de uma unidade hospitalar, que as pessoas ali estão doentes, enfermas, né, no hospital, você admite aí um índice de até 20%. Por que que é maior? Porque as pessoas estão ali acamadas, então por mais maravilhosa que esteja a comida, às vezes o paciente ele não está bem, né. Você pode oferecer para ele a comida dele preferida, mas ele está muito acamado, então ele não consegue comer tudo, certo? Não é assim? Então ele come um pouquinho, mas ele está nauseado, tá com ânsia, né, tá com ânsia de vômito, tá com dor de cabeça, tá muito doente, então ele sempre vai deixar mais mesmo no prato. Então, no hospital, a gente não tem muito como, assim, melhorar, né, o desperdício. Porque também depende, né, daqueles pacientes que vão receber a refeição. Mas é claro que também se for um índice alto, demais, né, mais do que 20% do que foi preparado no hospital, né, então, assim, mais do que 20% do que foi preparado está indo para o lixo, então o problema é de qualidade mesmo. Essa refeição não está boa, não está agradando, está sem tempero, tá. Então mesmo no hospital, né, nós temos as diferentes tipos de dieta, pastosa, tem a dieta branda, tem a líquida, tem a hipossódica, né, com pouco sal, tem a dieta do diabetes. Mas a gente tem, né, recursos para mesmo a comida sem sal, quase, né, praticamente sem sal, você tem aí temperos naturais que você pode utilizar para saborizar, né, para deixar essa comida mais saborosa, né. Eu não posso na hipossódica, se os pacientes têm restrição de sal, eles têm aquela dietinha ali, né, com restrição de sódio. Mas essa dieta ela precisa ser ruim? Precisa ser sem sabor? Não, né, ela deve, pelo contrário, ela deve ser uma refeição o mais saborosa possível, tá. Então sem sal, ou com pouco sal, não significa sem sabor, né. Então a gente tem ervas, tem, cheiro verde, vários temperos naturais, alho, cebola, que a gente pode ervas, né, tomilho, orégano, um monte de coisa que a gente pode estar utilizando, tá. Mas lembrando que é sempre um pouco, né, maior do que a coletividade sadia, né. E aí o per capita do resto, ou seja, o que as pessoas vão largar nos pratos, e aqui, né, principalmente, né, para a coletividade sadia, não deve ultrapassar o quê? 45 gramas. Ou seja, né, vamos supor, a pessoa pegou lá um prato, se a gente fosse pesar, né, se serviu lá dos alimentos, aí tinha 200 gramas, né, naquele prato ali. E aí, se a pessoa deixa ali 100 gramas de alimentos, né, ultrapassou 45, ou seja, ele largou praticamente a metade, né, da comida foi para o lixo, tá. Então, isso aqui são, né, números que a gente considera aceitável. E aí, em relação às sobras, dentro da UAN, a gente também tem 2 tipos de sobra. Tem a sobra limpa e tem a sobra suja, tá. Então, eh, sobras são preparações produzidas, porém não distribuídas. Se elas não foram distribuídas, a gente vai considerar que é uma sobra limpa.
ou ainda aquelas que foram distribuídas, porém com sobras nas cubas. Ou seja, gente, sobra suja é tudo que foi para o meu balcão de distribuição, e aí ficou aqui naquelas horas, os clientes passando, né, aqui, eh, então essa comida aqui, ela não pode ser reaproveitada, ou seja, ela não pode ser guardada para ser utilizada no outro dia, ou para ser utilizada no serviço à noite, por exemplo. Tá? Porque aqui, né, além de ter ficado um tempo exposta, aqui, né, é uma comida que já foi muito mexida, as pessoas passam por ali, então, assim, é algo que não podemos reaproveitar. Agora, olha só, tem a sobra limpa, qual a diferença? A sobra limpa, ela é aquela sobra, né, então, por exemplo, você no restaurante, vocês fizeram 3 panelões de carne, né, de picadinho de carne. Foram para o balcão um total, né, nas cubas, ao longo do serviço, um total de duas panelas e meia, e sobrou um pouco. Só que o que sobrou está aqui dentro da cozinha ainda. Então, se eu sei que, né, está se aproximando o final do serviço, né, aquele alimento não vai ser consumido, o que que a gente pode fazer? Nem distribuir, não é isso? Aí esse alimento a gente pode reaproveitar, desde que mantido em temperatura adequada. Ou então a gente refrigera esse alimento, né, então eu vou levar essa preparação, esse picadinho de carne para a geladeira, ou então eu vou manter ele ali, né, aquecido num banho-maria, certo? Então aqui eu posso utilizar, de repente, no serviço da noite, tá? Porque aquela sobra é uma sobra limpa que não foi oferecida, portanto, ela pode ser reaproveitada. Tá, gente? Mas lembrando que aqui, né, do binômio tempo e temperatura, a gente não pode facilitar a contaminação, né? Então, essa sobra limpa, ela tem que ser armazenada em temperatura adequada, tá? Então, nem tudo que é sobra é lixo. A sobra que é lixo é o quê? A sobra suja. Então, isso aqui, o que no final do serviço, que foi deixado aqui no seu balcão, infelizmente, nem para doação, tá, gente? Ah, eu não posso doar para um orfanato? Não pode doar, tá bom? Se acontecer algum problema, infelizmente, né, quando a gente é responsável por um serviço, a culpa vai cair aonde? No nosso colo, não é isso? Então, eu tenho pena de jogar comida fora. Gente, mas infelizmente aqui a gente tem que jogar fora, tá? Porque é uma sobra suja. Agora, o que sobrou aqui dentro da cozinha, eu posso fazer a doação, tá? Aqui não, tá? Então, aqui vai tudo pro lixo. Ah, sobrou essa cuba, quase a metade do arroz. Vocês estão vendo aqui uma cuba onde tá, né? Vai pro lixo? Vai ter que ir pro lixo. Tá bom? Ou então, né, os funcionários, né, podem, já almoçou, se quiser, pode repetir, né? Vou almoçar de novo, né? Já vou para casa, mas já jantado, tal. Mas assim, doar para outros, instituição de caridade, nada disso pode ser feito e nem pode ser guardado para servir em outro momento. Certo? Tudo tranquilo aí, gente? Vou continuando. E aí, né, falando, já terminamos, né, então é importante, a gente lembrar, das sobras, sobra suja, lixo, sobra limpa, eu posso reutilizar. E aí agora falando do dimensionamento de equipamentos, nós vimos na aula passada, eu apresentei para vocês, né, vários equipamentos dentro da UAM. Só que faltou, né, a parte de cálculos. Como é que a gente decide, né, o tamanho que a gente vai comprar as caldeiras, as panelas,
o balcão de distribuição, a chapa lá para bife, enfim, todos os equipamentos. Como que a gente decide, né? Então, nós sabemos que o planejamento físico funcional dos diferentes setores de uma UAM é uma das etapas mais importantes, não é isso? Porque deve incluir ali toda a composição necessária para os diferentes processos de trabalho, não é? Então, quando eu estou lá planejando, né, que tipo de cardápio que eu pretendo oferecer, se é um cardápio popular, se é um cardápio mediano, ou se é um restaurante, né, luxuoso que vai servir um cardápio de luxo. Isso aí também, claro que demanda, né, equipamentos, né, eu tenho que ter equipamentos para todos esses processos, né, para preparar, né, para que os funcionários preparem, todas as refeições. Gente, falar em rapidinho, lembrei de uma coisa que eu não falei na aula de semana passada, ou eu não me recordo de ter falado. Em relação à prova, na discursiva, teve gente: "Ah, por que, professora, que eu não ganhei o ponto inteiro da questão?". Teve gente que descreveu que uma das atribuições do nutricionista é preparar alimentos. Não, gente, nós não preparamos alimentos, a gente faz a supervisão do preparo, tá. Então que eu anotei isso, mas na hora lá não falei com vocês, eu esqueci, tá. Foi na aula, na verdade, na aula, que a gente corrigiu a prova, tá. Então, pelo amor de Deus, nós não somos cozinheiros, tá. Nada contra a profissão de cozinheiro, né, que é uma profissão linda, né, a pessoa que tem esse dom, mas não é atribuição nossa, tá. Então, não escrevam mais isso, se vocês escrevem isso no concurso, pelo amor de Deus, não escrevam mais isso. A gente é responsável por planejar cardápio, supervisionar todas as etapas, né, da cadeia produtiva. Agora nós não cozinhamos, nós não vamos para a beira do fogão cozinhar, tá, gente. Então o nutricionista não é responsável pelo preparo dos alimentos, né. Para isso a gente tem o cozinheiro, tem o auxiliar de cozinha, tem os outros cargos da UAM, tá. Então eu fui anotando, assim, algumas coisas que eu observei na prova de vocês, e essa era uma delas. Aí, de repente aqui me veio isso na mente, lendo esse slide, né, acho que é o fogão que eu estou olhando aqui. Então, o nutricionista não fica aqui na beira do fogão, tá, gente? O nutricionista, ele fica circulando, ele vai ficar supervisionando, né, vendo se o funcionário está fazendo de maneira, né, correta em relação à higienização, tudo isso, certo? Tá? Eu não lembro quem colocou, né, ainda bem que eu não lembro, que eu leio assim, eu só guardo, realmente, algumas coisas, assim, que na mais que chamam mais atenção. Tá, então, além da preocupação com a área física, o nutricionista deve estabelecer aqui foi junto, tá? Não tem esse S aqui não. Os equipamentos que irão compor o layout da UAM, tá? Então nós que vamos dizer, né, qual equipamento vai comprar, que marca que vai comprar, tudo isso nós que vamos, dizer. E aí o dimensionamento de equipamento é influenciado por, né, como é que eu faço esse cálculo? O número de refeições que eu pretendo servir, né, então, o número de refeições que serão preparadas, o tempo de cocção, ou seja, o tempo necessário para a cocção daquele alimento, utilizando, né, determinado equipamento, né, então isso é importante a gente considerar, principalmente em serviços grandes, né. Lembrando que a cozinha é muita correria, né. Então, assim, se a gente dimensiona isso, não faz um dimensionamento bom, a gente vai estressar o serviço, tá.
Então eu boto lá no cardápio bife, aí eu não tenho uma chapa que comporta a quantidade de bife que o funcionário precisa fazer em tanto tempo. Isso gera um estresse, gente, muito grande. A cozinha, se ela não for muito bem administrada, ela vira um ambiente, assim, insuportável, tá, gente? Então, lembrar disso, nós somos os chefes, né? Então, o que que um bom líder, né, o que que um bom chefe tem que fazer, né? Ele tem que tornar o ambiente de trabalho o melhor possível, tá? E os equipamentos são necessários e importantes para isso. E aí, outros 2 fatores que a gente precisa levar em consideração para dimensionar o equipamento é o fator de cocção, né, que é a relação entre o peso do alimento, vocês viram isso lá em técnica dietética, né, e o peso do mesmo alimento cru ou limpo, né. E o per capita dessa preparação, ou seja, quanto que eu de alimento cru e limpo vai ser necessário para uma pessoa. E aí, por isso que nós temos a ficha técnica, né, que é uma ferramenta aí para a gente estar utilizando aí nas receitas, tá? Para o funcionário saber, né, qual o tamanho da porção que ele deve preparar também, e para a gente conseguir dimensionar os equipamentos. E aí, aqui tem os caldeirões ou panelões, como vocês, quiserem, tá, chamar. Então eu coloquei uma fotozinha, acho que eu mostrei eles, né, para vocês. E aí, né, para você não ter um elefante branco na sua cozinha, não adquirir um equipamento desse à toa, é preciso a gente, verificar, né, qual é a necessidade do tamanho da minha caldeira, tá. Então a gente vai utilizar o fator de cocção da preparação, né, que aí você vai pegar lá o peso cozido pelo peso líquido, tá. Esse índice vai expressar a perda de água ou a retração das fibras de um alimento, como, por exemplo, a carne. O que que acontece quando a gente cozinha carne? Você tem um pedaço de alcatra, um pedaço de filé mignon, qualquer carne, quando ela cozinha, ela perde água, não é isso? E também há aquela retração das fibras. Então, né, você tem ali um volume de carne crua que, quando for para o cozimento, vai reduzir de tamanho. Isso vai acontecer com as carnes. Agora, a gente também tem o contrário. A gente tem os alimentos que absorvem água. Por exemplo, aqui os cereais e as leguminosas. Então, o arroz, eu coloco uma quantidade de arroz crua, não é isso? Na minha panela, pensa lá na panela lá da casa de vocês. E o arroz, você coloca a água, depois de pronto ele vai aumentar, né, porque o grão vai absorver a água. Então a gente admite, né, um per capita de 50 gramas de arroz cru, depois de cozido ele vai triplicar de tamanho, pelo menos, né. Então 50 gramas de arroz cru, eu vou ter aí 150 gramas de arroz cozido. O feijão também triplica de tamanho ou até fica 4 vezes mais a quantidade, não é? Porque ali tem a água, né, aquele caldo. Então você colocou 1 quilo de feijão para cozinhar, depois de pronto, né, vai render muito mais do que isso, porque esses alimentos eles vão, no cozimento, absorver água. Então, por isso que é importante.
Gente, a professora sumiu só para mim? Eu também não tô escutando mais ela não. Deve ter caído a internet dela ou algo assim. Obrigada, Eduarda. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, é que eu caí aqui, tá, gente? Por isso que eu sumi aqui. Foi a bateria arriou e aí acabei saindo. Falando do índice de cocção, né? Falando que os alimentos eles absorvem, alguns vão absorver água e vão ter o seu tamanho multiplicado e outros vão diminuir de tamanho, né? Mas por isso que a gente tem que usar a panela adequada, né? Então, se você coloca numa panela uma quantidade de arroz maior do que aquela panela é capaz de produzir, o arroz ali ele não vai ficar bom, ele vai ficar duro, né? Então, não vai ficar uma preparação boa. E aí, como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Então, conhecendo o per capita líquido da preparação e o número de refeições a oferecer. Então, a formulazinha para a gente fazer a capacidade do caldeirão, ela é intuitiva, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu per capita, o índice de cocção, né? Então, assumindo que o arroz triplique de tamanho depois de cozido. Então, o índice de cocção vai ser 3, tá? Então, por exemplo, eu pego o per capita do meu alimento, multiplico por esse índice de cocção, vezes o número de refeições que eu quero produzir. Ah, eu quero produzir 100 porções, né, de arroz, tá? E aí, isso aqui fica entre parênteses. Depois que a gente faz esse cálculo, a gente acrescenta 10%. Por que esses 10%? Por conta da camada de ar que vai se formar. Então, gente, na caldeira, a gente não pode colocar até a boca de alimento, porque ela funciona basicamente conforme assim uma panela, né, de pressão. Então a gente não enche uma panela de pressão de água até a boca, porque senão o que acontece? A gente vai explodir a panela, não é? Então, esses 10% a gente a gente vai colocar aqui nesse cálculo. Aí eu vou colocar um exemplo aqui. Tá? Então, você tem que conhecer, né, o índice de cocção. E aí, ó, por exemplo, na prática, como é que seria isso, né? Se eu quero saber a capacidade de uma panela de arroz para preparar, por exemplo, um per capita lá de 80 gramas de arroz para 1.000 pessoas. Aí eu vou, né, sabendo que o fator de cocção, né, ou o índice de cocção é a mesma coisa, tá? Fator e índice é a mesma coisa. É 3, né, do arroz. E aí,
como é que eu faço o cálculo? Eu pego lá per capita vezes esse índice de cocção, o fator de cocção, vezes o número de refeições. Então vai ficar, ó, 80, né? Vezes quem? Vezes 3, vezes 1.000. E aí eu tenho 240.000 gramas. Quando a gente transforma isso para quilo, ó, eu vou andar, né? Voltar 3 casas. Né? Então, vai, na verdade, em quilos seria o quê? 240 quilos. E aí, é necessário que a gente compre uma panela ou uma caldeira, tá? Que tenha capacidade para 240 gramas de arroz pronto, mais 10% da camada de ar, tá? Então, eu vou somar 240, 10% de 240 é 24. Aqui eu até faltou colocar aqui. Então, na verdade, aqui seria uma caldeira, uma panela de 264 litros. Eu acho que nesse exemplo aqui vai ter o cálculo. Então, outro exemplo. Por exemplo, se fosse um feijão ou uma sopa, aí admitindo aqui o feijão. Para servir, então, a pergunta vem assim, tá? Em concurso. Qual deve ser a capacidade de um caldeirão para o preparo de feijão para servir? 1.000 refeições, então ele vai sempre te falar a quantidade, tá? Que quer produzir. Ele sempre vai te dar o per capita, não é? Porque o per capita, eu posso ter um restaurante com per capita maior, outros com per capita de uma mesma preparação menor, né? Então, sempre vai ter que te dar esses fatores para você calcular. Então, o número de refeições, o per capita, e vai ter que te informar, né, o índice de cocção, tá? Se for numa prova, num concurso, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar lá qual é a fórmula? Per capita, vezes o índice de cocção ou fator de cocção, vezes o número de refeições, mais 10% dessa camada de ar. Então, aqui, ó, eu vou substituir na fórmula 40 vezes qual é o meu fator de cocção? 4 vezes 4 vezes quantas refeições eu quero servir, eu quero produzir. Eu quero produzir 1.000, então vai dar 160.000 gramas. Quando a gente for passar, né, para litro, né, vai dar 160 litros, tá? E aí a gente precisa somar 10% devido à formação da camada de ar. Aqui, mesmo que não seja panela de pressão, que não seja caldeira, qualquer panela, ela tem essa formação de vapor, tá, gente? Na panela de pressão e na caldeira principalmente, porque aí pode explodir, né? Se você não deixa essa camada de ar, não é isso? Mas numa panela normal da sua casa, que não é de pressão, não vai explodir, mas tem que ter esse espacinho, tá? Sempre né, para ali a formação de vapor, tem que ter esse espaço. Então, qual seria a resposta? Não é 160 litros, porque 160 litros iria encher até o quê? A boca, tá? Encher até a boca da panela. Mas a gente tem que considerar o espaço da formação da camada de ar, tá? Então, mais 10%. E aí daria o quê? 176 litros, tá? Porque 10%, olha só, 10% de 160 é quanto? 16, tá? Então, na verdade, aqui vocês somariam 160 mais 16 litros, que daria 176 litros. Todos entenderam isso aqui, gente? Sim ou não? Alguém não entendeu esse cálculo? Gente, ó, na P2 cai cálculo, tá? Tem Então, esse cálculo aí, ô Vanessa, é que eu peguei ela na metade, não, vou ser sincera, mas eu tô lendo aqui.
é para dimensionar, por exemplo, o tamanho de um caldeirão, de uma caldeira que você vai comprar para o restaurante. Aí esse cálculo, ele vai depender de quem? A quantidade de refeição, né, daquela preparação que eu pretendo preparar, o per capita, né, daquela preparação e do índice ou fator de cocção. Então, você chegou agora, mas assim, os alimentos a gente sabe, né? Por exemplo, os cereais, a leguminosa. Quando você cozinha o arroz, o feijão, ele triplica ou às vezes ele rende 4 vezes mais do que você colocou ali na panela. Porque, na verdade, esses alimentos absorvem água. O contrário acontece com a carne. Você coloca uma carne para assar. Ela mingua, não é isso? Ela mingua por conta da retração ali das fibras, pela perda de água. Porém, né, em alimentos como arroz, macarrão, feijão, nos cereais, nas leguminosas, o que vai acontecer? Esse alimento ele vai absorver água. Então, eu não posso encher uma panela de arroz cru, não é? E colocar ali para cozinhar sem saber se cabe, né? A gente não é assim na nossa casa. Você quer fazer pouco arroz, você vai escolher uma panela menor. Você quer fazer uma quantidade, vai receber visita. Quer fazer uma quantidade maior de arroz, você vai pegar o quê? Uma panela maior. Só que assim, no restaurante, a gente não pode arriscar, né? Imagina um restaurante que produz 5.000 refeições. Então, o funcionário, ele nem sempre ele vai ter, né, essa noção, não é? De quanto que cabe, né, naquela panela, tá? Então, a gente adquire o equipamento, né, de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, a fórmula para a gente calcular, ela é muito intuitiva, porque é o per capita do alimento, o índice ou fator de cocção, ou seja, quanto que aquele alimento, se aquele alimento ele dobra, se ele diminui, vezes o número de refeições, de preparações que eu vou servir, mais 10%. Esse 10% é a camada de ar, não é? Então, assim, a condensação ali de vapor, o vapor que vai formar. Então, a gente nunca deve encher uma panela de alimento cozido até a boca. A gente sempre calcula para que fique pelo menos um espacinho. Esse espacinho que vai sobrar, que vai faltar para a panela encher, são o quê? São os 10%, tá? Então, aqui, ó. Aí a pergunta é a seguinte: qual deve vai virar o quê? Vai virar 200, não é? Porque ele vai absorver a água, não é isso? Ele vai aumentar de tamanho. E não é uma preparação só grão, né? É uma preparação que tem grão e caldo, tá? Então, né, por isso que tem esse índice maior, por exemplo, que o arroz. Vezes o número de refeições, vezes 1.000, tá? Aí vai dar 160.000 gramas, tá? Só que a capacidade ela é dada em litro. Então, se eu voltar aqui, ó, 1, 2, 3, voltei 3 casas, né? De grama para litro, eu tenho que voltar 3 casas, certo? 160 litros. Só que isso, ó, tá aqui entre parênteses, mas eu tenho que, para comprar esse equipamento, essa caldeira, eu tenho que considerar que a gente tem aí 10% da camada de ar. E aí eu tenho que somar 10% em cima de 160, tá? Por causa da formação de ar. Então, 10% de 160 é 16 litros. Então, ficaria 160 litros mais 16 litros, o que daria 176 litros. Então,
eu preciso de uma caldeira que tenha aí, no mínimo, 176 litros. Então, aqui, por exemplo, se o funcionário for utilizar uma caldeira de 150 litros, já não vai dar, né? Certo? Não é difícil, gente. É só porque, assim, a questão, ela vai dar para vocês lá no concurso, onde vocês estiverem. Ela vai falar quantas pessoas que quer servir, o per capita da preparação e o índice de cocção. E vai perguntar qual a capacidade do equipamento. Aí vocês vão fazer esse cálculo. O que muita gente erra é que para aqui, ó, não somos 10%, esquece da camada de ar. E aí no concurso eles fazem de maldade, né? Então bota 160 litros e tem a resposta com 176 litros. Aí se você esquecer que na verdade a gente não pode encher a panela até a boca, você erra a questão, né? Então lembrar que tem esses 10%. Que é o espacinho da panela que tem que ter ali da camada de ar. E aí, olha só, eu posso não ter só uma caldeira, né? Porque imagina, eu tenho uma caldeira, eu compro uma caldeira de 180 litros ou uma caldeira de 200 litros. Aí a minha caldeira estraga. Aí eu fico sem o equipamento. Então, na verdade, o que as Uans fazem? Tá vendo aqui? Várias caldeiras. Você tem um serviço muito grande, vai servir 5.000 refeições. Você é uma empresa transportadora, né? Que oferece na modalidade de refeição transportada. Você fornece para hospitais, para canteiro de obra, enfim, você trabalha com produção de refeição. Eu posso comprar duas caldeiras de 100 ou então uma de 200 litros. O que é melhor? Eu comprar duas de 100 ou uma de 200? Duas de 100, né? Se queimar uma, se der problema em uma, dá problema lá, não está fechando a tampa, eu tenho a outra, não é? Então, assim, na verdade, a gente faz esse dimensionamento, mas a gente, para precaução, a gente não compra um equipamento gigante, né? Porque para atender o serviço, né, como um todo. Aí, de repente, tem uma época do ano que você não tem muitos clientes, aí você tem que reduzir a sua produção. Aí você vai ficar com uma caldeira, sei lá, enorme lá parada, né? Porque aí você vai pensar, bom, não compensa eu ligar essa caldeira para pouco volume de preparação, né, de refeição. Então, o que na UAN a gente faz, geralmente, que é o de costume, é a gente faz o cálculo, né, de quantas a gente precisaria e não compra só uma, né, você compra várias, tá? Várias menores. É preferível você comprar várias menores do que você ter uma grande, tá? Gente, daqui a 5 minutinhos eu dou um intervalinho, tá? Vamos fazer esse aqui, terminar esses slides aqui. Então, você pode, por exemplo, descobrir, quando você quer descobrir a quantidade, esse cálculo aqui é ao contrário que a gente vai fazer, tá? Quando a gente quer descobrir a quantidade de alimento cru que pode ser preparado em um caldeirão. Ou seja, a questão vai falar assim, ó, eu tenho uma caldeira de 500 litros, tá? Então, isso é a questão que está falando para você. Tem uma caldeira de 500 litros. Considerando o índice de cocção, por exemplo, do feijão igual a 4, qual será, né, a quantidade de feijão que essa caldeira de 500 consegue preparar? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o volume da caldeira, né? Porque lá eu queria saber o volume, qual que era o dimensionamento do equipamento, o tamanho do equipamento. Aqui eu já tenho equipamento, eu quero saber qual vai ser a quantidade de feijão que cabe lá nessa caldeira, tá? Então aqui o cálculo você vai continuar usando as mesmas coisas, gente, tá? Só que aqui, né, eu vou substituir. Então, o volume da caldeira menos 10% da camada de ar e
dividir pelo índice de cocção, tá? Então, aqui, ó, a continha, né? Então, qual é o volume? 500. Qual é 10% de 500 é 50. E qual é o meu índice de cocção? 4, tá? Então, eu tenho aqui, fazendo essa conta, né? Daria aqui 500 menos 50, 450 dividido por 4. Dá 112,5 quilos. Então, ou seja, numa caldeira de 500 litros, considerando a preparação feijão, tá? Por quê, né? Cada alimento tem seu índice de cocção. Tá? No caso do feijão, eu consigo preparar ali quantos? 112 quilos de feijão. Tá, gente? Então, aqui o raciocínio é o contrário. Aqui você já tem o tamanho da caldeira. Você quer descobrir quanto de alimento essa cabe ali naquela caldeira, quanto que ela consegue preparar. Por exemplo, aqui podia ser o arroz, podia ser o macarrão, podia ser uma sopa, tá? Mas ele te deu o Pô, exemplo lá, ó. Vanessa, Sim. para eu saber o índice de cocção, eu tenho que fazer a ficha técnica do alimento? Então, gente, na verdade, vocês têm na literatura os índices já de cocção. Você pode pegar de um livro, tá? Então, né, esses livros de técnica dietética, todos têm um índice de cocção. Esse índice de cocção ou fator de cocção é uma média, né? É um valor que foi estipulado. Você, no seu serviço, você pode fazer o seu próprio, né? Como é que eu faço isso? Então, o funcionário ele vai pesar 50 gramas de arroz. Isso é só para facilitar, tá, gente? 50 gramas de arroz. Aí depois, isso cru. Quando o arroz estiver cozido, ele vai pesar aquela quantidade ali de arroz, quanto que deu. Então, deu 150 gramas de arroz. Então, na verdade, 150 gramas dividido por 50, qual é o meu índice, o meu fator? Para o arroz vai ser 3, tá? Mas isso aqui você encontra em livros de técnica dietética, tá? Na literatura. Fatores né, que são conhecidos, mas claro que um serviço ou outro, né? Isso tem, né? A gente percebe até na nossa casa. Às vezes um arroz rende mais. Isso é o rendimento. Sabe aquela parte da receita, quando a gente pega no Google, vem escrito rendimento? É o rendimento da receita, né? Você vai pegar 3 tomates, 1 quilo de carne, tarará, aquela receita. Aí no final está falando lá, rende 10 porções, tá? Então, porque considerando tal per capita, né? Claro que ali na porção também está considerando, sei lá, uma fatia de 100 gramas, né? Um pedaço de 100 gramas. Mas isso tem tanto fator de cocção como fator de correção. Lembra aquele fator de correção, vocês também viram em técnica dietética. Eu descasco um alimento, né? Se uma batata pesa 125 gramas, se pesou ela com a casca. Depois que você descasca, ela vai pesar menos, né? Porque você retirou a casca. E aí você divide, não é? E você tem ali o fator de correção. Aqui, para dimensionar o equipamento, é o fator de cocção, ou seja, qual vai ser o tamanho, o rendimento daquele alimento depois que ele for cozido. Né? Então, a carne, a gente percebe o quê? Que ela reduz de tamanho. Os cereais, as leguminosas, elas vão absorver água, por isso que vão aumentar de tamanho. Não é assim? Então, isso depende, às vezes, até da marca, né? Então, um arroz. Você utiliza um arroz bom, assim, uma marca boa. Você observa que o arroz fica soltinho, ele rende bem. Você compra um arroz inferior, tipo 3, tá? Todo quebrado, todo quebradinho lá. Ele não tem o mesmo rendimento, ou seja, ele não tem o mesmo índice de cocção, né? Aí aqui também entra a questão da qualidade. Mas assim, esses assim dos cereais, das leguminosas,
são bem conhecidos. Então, o arroz, a gente sempre vai multiplicar por 3. Então, se você que está pensando, né, em fazer um almoço na sua casa, você quer servir 150 gramas de arroz pronto, você tem que fazer o cálculo, né, cru, pelo menos 50 gramas. Porque quando você cozinhar, 50 gramas de arroz cru vai virar 150 gramas de arroz cozido. Feijão, se eu quero ter 90 gramas, né? Não, 90 não, 120 gramas de feijão no prato, 150 de arroz e 120 gramas de feijão no prato. Aí eu vou dividir por quem? Por 4, né? Então, 120 dividido por 4, eu sei que eu vou precisar calcular, considerar pelo menos 30 gramas de feijão, porque 30 gramas vezes 4 vai me dar 120. Tá, gente? Então, isso vocês peguem na literatura, no livro de técnica dietética, tem tanto o fator de cocção, né, que é o índice de cocção, como o fator de correção, tá? Então, quando você limpa a carne, né, você tem uma perda. Então, esse é o fator de correção. O índice de cocção é como que o alimento vai ficar, né? Se ele vai absorver água, se ele vai dobrar de tamanho, se ele vai triplicar, tá? Depois que ele passar pelo quê? Pela cocção, pelo cozimento, tá? Então, não confundam índice de cocção com índice ou fator de correção, tá? São coisas diferentes, certo? Ô, gente, ó, são 8h20. Vamos voltar às 8h35, tá? Porque, assim, não tem nem muito mais slide, mas é pesado, tá? Então, para vocês pensarem um pouco aí. A gente ainda tem uns slides aí de cálculo. Aí, 8h35 a gente volta, tá? Não, tá bem. Nossa, eu vi que o microfone estava aberto. Eu ia ligar, mas agora que eu vi que estava aberto.
Gente, voltamos aqui. Bom, então, vamos continuar. Então, nós já vimos, né, como é que a gente calcula caldeira, caldeirão. E aí, né, na verdade, quando você vai comprar o equipamento, né, você vai fazer o seu cálculo do que você precisa, mas não vai ter, assim, exatamente uma panela, de repente, para uma caldeira para atender aquela especificação certinho, mas você vai olhar, né, nas especificações do fabricante, você vai ver aquela que mais se adequa. Espera aí. Aquela que mais se adequa à sua situação. Então, aqui vai vir, né, lá na especificação do fabricante qual é a capacidade do equipamento. Então, a gente tem aí, né, caldeiras de 150, 300, 500 litros. E aí vem mais ou menos falando, né, a quantidade que você vai preparar. Então, isso, na verdade, até o fabricante ele já te fala, olha, com uma panela de 150 litros, ela prepara, em média, 50 quilos de arroz, em média, 60 quilos de feijão, em média, 80 quilos de carne. Então, vai te falar, tá? Mais ou menos a quantidade que aquele equipamento com aquela capacidade é capaz de produzir. E aí, para dimensionar o balcão de distribuição, o balcão de distribuição é onde vai as nossas cubas, né, de alimentos. Então, o cliente ele passa e ele vai se servindo. Então, você tem balcões pequenos, médios, grandes. A definição, né, do tamanho do balcão vai também variar, né, com o tamanho aí do seu cardápio, com a quantidade de refeições, de preparações que você pretende ter e também ali com o tempo médio, né, em que as refeições serão distribuídas. Você precisa também considerar, né, o horário em que serão servidas, ou seja, seu serviço funciona de meio-dia às 3, né, um serviço de almoço. Então, né, você espera atender, de repente, 400 funcionários. Então aí você vai fazer o cálculo para saber se, né, se o tamanho do seu balcão atende ou não, tá? E também o número, né, o turno com maior número de atendimento. Ou seja, se for uma fábrica, né, é a one dentro da fábrica, dentro lá da empresa. E aí você precisa também considerar, de repente, no almoço, você tem um número de clientes bem maior do que no jantar, né? Vamos supor que essa firma ela tem 3 turnos, funciona 24 horas por dia. A UAN, ela vai, né, pelo menos ela vai ter que oferecer ali, né, uma refeição também à noite, né, o jantar. Aí vamos supor que o turno de maior movimento é o almoço, você vai calcular em cima o tamanho do seu balcão, ele deverá ser calculado em cima do maior número de atendimentos. E aí a gente tem um parâmetro para balcão de distribuição. Então, aqui a gente tem esse parâmetro de que em cada 1 minuto que a gente tem de tempo de serviço, serve 10 refeições, tá? Então, para cada 1 minuto, então vocês gravem, 1 minuto serve 10 refeições, porque aí a gente vai calcular de acordo com esse parâmetro. Então, por exemplo, uma questão, tá lá no concurso. Considere tempo de 2 horas para servir 2.400 refeições ou 2.400 clientes. Quantos balcões seriam necessários, tá? E aí você vai fazer o cálculo, né? Então, você vai usar o quê? O parâmetro de 1 minuto serve 10 refeições. E aí o cálculo é uma regra de 3, muito simples de ser feita, gente. Então, se em 1 minuto eu tenho 10 refeições,
em 120 minutos, né? Por exemplo, que são 2 horas, né? 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Quantas refeições eu vou conseguir servir? Então, você vai conseguir servir 1.200 refeições. E aí, aqui tá falando, né, que um balcão vai dar para servir, né, porque você fez esse cálculo, um balcão você vai conseguir servir 1.200 refeições. Só que ele quer saber quanto, tá? Eu usei esses números só para mais redondos, só para facilitar o cálculo. Mas poderia ser qualquer número aqui. Quanto que vai, quantos balcões serão necessários para você servir 2.400 refeições? Você vai substituir aqui, né? Então, um balcão eu consigo servir nesses 10 minutos 1.200 refeições. Em 2.400 refeições, eu vou precisar, então, de 2 balcões, tá? Então, a resposta aqui seriam 2 balcões. E aí, para outros equipamentos, né? Então, para a gente fazer o dimensionamento de outros equipamentos, por exemplo, o tamanho do fogão, o descascador de legume, a fritadeira, as cubas de inox, entre outros que vocês pensarem aí, a gente tem que considerar sempre a capacidade de produção do equipamento, ou seja, quanto que ele produz em minutos ou em horas, e o tempo necessário para o preparo. O tempo necessário é a sua necessidade, né? Em quanto tempo vai ser servido aquele serviço, aquela refeição, tá? E aí, aqui, por exemplo, um descascador de legumes. Então, tem lá, né? Ó, isso é uma questão também. O tempo médio para que um descascador descasque 6 kg de batata é de aproximadamente 2 minutos, tá? Então, esse dado aqui, gente, ele pode mudar, né, ser alterado de acordo com o fabricante do equipamento, né? Então, você pode ter um equipamento mais potente, um equipamento mais frágil, né, mais fraco, né, em questão de capacidade de produção, tá? Então, isso aqui tá lá na especificação do equipamento. Então, ele tem a capacidade de descascar 6 kg de batata em 2 minutos. E aí a pergunta, né? Se um restaurante precisa descascar 150 kg de batata em 40 minutos, quantos descascadores deve ter? Aí a gente utiliza a regra de 3. Então, eu tenho que, isso aqui é a especificação do meu equipamento, ó. 6 quilos de batata, ele consegue descascar em 2 minutos. Só que a questão quer saber em 40 minutos. Então, em 40 minutos desse equipamento, eu descascaria 120 quilos de batata, tá? Mas olha só, o restaurante precisa descascar quanto? 150, tá? Então, um descascador é igual a 120. E aí, para um descascador, né? Descasca, melhor, né? Descasca 120. Mas eu preciso o quê? Descascar nesse tempo 150 quilos. Então, quantos descascadores eu vou precisar? Fazendo essa continha, vai dar um número quebrado, 1,25 descascadores. Não existe, né? Não existe 1,5 descascador. Então, na verdade, você viu aqui que um descascador não vai te atender, né? Nesse tempo e nessa quantidade de alimento. Então, você precisa arredondar. Então, você vai precisar o quê? De 2 descascadores. Gente, na UAN, vocês devem estar pensando, nossa, como que é complicado trabalhar com UAN? A gente, além de gerenciar, de fazer tudo, a gente ainda tem que calcular o alimento, a preparação, ainda calcular equipamento. Mas, assim, você, igual eu falei, o fornecedor, gente, ele já tem essa especificação, tá? Então, se você tiver uma mínima noção de quantidade,
e fazer mentalmente um cálculo rápido na sua cabeça, você já sabe ali qual equipamento que você vai precisar adquirir, tá? Então, assim, isso no início, muita conta, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Mas isso aqui é muito natural, né? Então, assim, quem trabalha em um já está muito acostumado com isso, tá? E até mesmo, né, o próprio fornecedor vai te falar ali a capacidade do equipamento, e como eu mostrei no slide para vocês atrás, ele já vai te falar mais ou menos quantos quilos, né, de determinados alimentos que é a capacidade daquele alimento, tá? E aí você olha, não, isso aqui não me atende, não me serve. Se não me atende, não me serve. E esse aqui tá bom para eu adquirir, é o que eu preciso. Então, é simples assim, tá? Mas por que que a gente explica, né? Por que é dado essa matéria, né? Além de estar no programa, vocês têm que ter uma noção, né, da onde que surgem esses números, né? A gente precisa ter uma noção, tá? Então, aqui é para ter uma noção, tá? Mas lembrando que o fornecedor, ele já te dá, né? Então, você vai comprar um descascador de legume, ele vai falar mais ou menos a capacidade lá do equipamento em um determinado tempo, geralmente em 1 hora. Aí você vai fazer uma regra de 3 de acordo, né, com o tempo lá do seu serviço, tá? Para ver se atende ou para ver se não atende, né? E tem vários aí no mercado. Então, existe descascador menorzinho que esse, desse tamanho, maior, e isso vai facilitar muito a vida, né, do funcionário. Imagina, 6 quilos de batata até que não é muita coisa, mas imagina eu ter que descascar, vou fazer uma sopa. Uma sopa que vai para um hospital, né? Uma refeição transportada, vai ser sopa. 20 quilos de batata. Você vai precisar não só de um funcionário, né? Mas de vários funcionários ali que vão ficar ali, ó, mais de 1 hora só descascando batata. Então, assim, são equipamentos que você tem que ter, tá? Porque vai te agilizar muito o serviço e vai economizar o quê? Mão de obra, né? E aí também o funcionário pode ficar mais livre para fazer outras coisas, né, do que ficar lá o dia todo praticamente descascando legume, né? Considerando aí que uma sopa leva vários legumes, chuchu, cenoura, batata, inhame, imagina o sofrimento, né? A pessoa não vai aguentar nem olhar um legume mais na frente. Vai ter até pesadelo com a faca, né? Descascando lá, tá? Então, esses equipamentos, eles servem para otimizar o serviço. Tem que ter, né, gente? Uma coisa é um restaurante pequeno, uma coisa é um restaurante grande e enorme, né? É uma empresa que serve, presta serviços. Então, tem que ter mesmo. E não é caro, tá? O descascador de legumes não é caro. E aí a gente tem as cubas, né, do balcão de distribuição. Então tem lá o balcão, né? E vocês já devem ter observado, né, nos self-service, nesses serviços nos restaurantes, a cuba, né? Que aí vai ficar lá no balcão, o balcão é térmico. E aqui é depositado, né, o arroz, o feijão, a carne, a guarnição. Elas têm essa tampinha aqui, né? Porque o ideal, né, quando o serviço está parado, é você não deixar aquele alimento exposto, né? Mesmo que ali esteja na temperatura controlada, é sempre bom, né? Diminuir um pouco o movimento do restaurante, funcionário ir lá tampar, né? Não deixar exposto. Sei lá, vai que vem um inseto voador da rua, né? Alguma coisa, tá? Então elas têm essa tampinha. Qual a informação necessária, né, para eu adquirir as cubas, né? O balcão, ele cabe um determinado número de cubas. Mas, considerando que você tem aí um serviço grande, de repente uma cuba de arroz vai acabar no balcão muito rápido, né? Num estalar de dedos. E aí você, de repente, opta por colocar 2 cubas de arroz, né? Para evitar, assim, essa reposição
muito frequente, tá? Então, quais as informações para a gente calcular a cuba? O tipo de preparação que a gente vai oferecer, o peso de cada preparação e a capacidade do recipiente, da cuba. Aí, como que é isso, né, na prática? Então, aqui as cubas, né? Então, a gente tem essas fundas. As fundas, geralmente, a gente usa para colocar arroz, feijão, caldos. E essas rasinhas, a gente usa, geralmente, para guarnição, para salada, tá? É porque aí ela fica mais arrumadinha, né? Por exemplo, uma lasanha, né, já pode ser preparada, inclusive, diretamente na cuba, né, bonitinha lá, uma torta de legumes. Então, aqui, um exemplo: considerando que serão servidas 120 gramas de arroz cozido e que a capacidade. Acho que isso aqui ficou errado. A capacidade é de 30 litros, tá, gente? Depois eu arrumo. Olha, aqui não é 3.030, não. Capacidade ficou 30 duas vezes na hora de eu digitar aqui. A capacidade é de 30 litros. Quantos recipientes, ou seja, quantas cubas vão ser necessárias? Quantas cubas eu irei precisar? E aí é muito fácil, gente. Aqui não tem mistério. Aqui, para você calcular quantas cubas você vai utilizar para servir determinada quantidade de alimento, é só você fazer o quê? Multiplicar, né? Uma regra de 3. Então, se um recipiente cabe 30 litros de arroz, se eu tenho ali 120 quilos de arroz, e, por exemplo, eu quero colocar 120 quilos de arroz aqui no balcão, quantas cubas eu vou precisar pegar? 4 cubas, né? Ou 4 recipientes, tá? Então, aqui entrariam 4 cubas de arroz. Tá? Então, aqui você tem cubas pequenas, tem umas quadradinhas, né? Tem de vários tamanhos aí no mercado, tá? Então, é importante que ela se encaixe no seu balcão de distribuição. Então, você tem que ver na hora da compra, além da capacidade, as medidas. Ah, ela tem tantos de largura por tanto de comprimento, tá? Lembrando aqui, né, aqui está submerso, né, que tem água quente que está aquecendo essa refeição na temperatura adequada. Aqui a gente já está finalizando a aula. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês as chapas, né, na aula de semana passada de equipamento. Aí tudo que eu lembro, assim, ih, gente, faltou a chapa. Ou se eu mostrei, mas eu não lembro de eu ter mostrado as chapas bifeteiras. Ou seja, essas chapas preparam bifes, hambúrgueres, né, carnes, grelhadas. Então, vocês com certeza já viram, né, em lanchonete. Essa assim, ó, menorzinha, que coloca em cima de uma bancada, né, em cima de uma superfície. E nas ones, né, que são maiores, você tem ela, é um equipamento mesmo, né, ela com pé, assim. Então, isso aqui você pode comprar, né, já o conjunto, ou você também pode dispor. Aqui, no caso, ela está sobre uma mesa, né, de inox, mas tem equipamento que ele tem o pé, sabe? Ele já é um equipamento robusto e que já vem acoplado. Mas essas aqui, né, atende bem o serviço. Ou frigideira, né? As frigideiras também você pode utilizar. Mas esses equipamentos aqui com certeza têm uma maior durabilidade, né? Aguenta mais e aí atende por mais tempo, né? A frigideira você tem que ficar, por mais que a marca seja boa ali, ela não tem a mesma resistência, né? Você tem que ficar ali trocando. Então, essas são as chapas. E aí, para a gente finalizar, olha só, já estou colocando, né? Vou colocar lá no AVA para vocês o trabalho que só será entregue, né? Poderá ser entregue até o dia da P2, tá? Que vai valer 2 pontos.
Então, eu trouxe os equipamentos para vocês, os corriqueiros, né? Que toda UAN vai precisar, né? Só que a gente tem muitas inovações tecnológicas aí dentro da área de UAN. E aí é o seguinte, vocês vão se dividir em grupo de 5 alunos. Aí, gente, não faça individual não, tá? Porque como é P2, é muito corrido, porque aí tem que lançar a nota de aluno, ver quem vai ficar de final, quem não vai. Então, assim, por isso que eu estou colocando grupo de 5, tá? Para facilitar, para eu conseguir lançar essas notas, conseguir fazer olhar todos com calma, tá? Então, por favor, eu peço, né? A turma de vocês é muito grande, então aqui não daria para fazer em dupla e nem individual. Então, vou pedir que vocês façam em grupo de 5 alunos. E aí, não precisa todo mundo postar, certo? Posta o grupo, né? Lá vocês, dentro do documento, vocês vão botar o nome de todos os alunos, tá? Não se esqueçam disso, porque aí, se falta o nome de um aluno, eu acho que na minha cabeça aquele aluno não fez, tá? Então, quem for enviar, confere direitinho se tá o nome de todo mundo. E aí vocês vão escolher algum desses equipamentos aqui, né? O forno combinado, fornos de finalização ou speed ovens, ultracongelador. Ultracongelador é um equipamento caro, mas é um equipamento que a UAN, que tem condição de comprar, ajuda bastante. E o sistema Cox-Shield. Então, não é para falar de todos, certo? Então, isso aí vocês podem, em vários grupos, escolher o mesmo equipamento. Então, estou dando a opção de vocês escolherem e vocês vão falar sobre o equipamento. Então, olha só, é isso para falar isso tudo aqui, tá? Descrever sobre a capacidade do equipamento, descrever minimamente como ele funciona, ou seja, ele funciona dessa forma, ele utiliza temperaturas baixíssimas, por exemplo, no caso do ultracongelador, que variam de tanto a tanto, tá? Então, como funciona? Qual é o princípio dessa inovação tecnológica? Exemplo de onde são utilizados. Então, o tipo de cozinha. Esse ultracongelador é utilizado em cozinhas do tipo tal, tal. Exemplo de preparação, né, que você pode estar utilizando esse equipamento. O preço, então vocês vão jogar lá quanto que custa um ultracongelador, por exemplo. Preço dele, valor, né, tamanhos, capacidade, tá? Então, a capacidade do equipamento entra aqui, o tamanho, certo? Quanto que ele produz, qual a capacidade de produção dele, tá? Então, isso tudo, se vocês jogarem, vocês vão encontrar, certo? Então, olha, estou dando, não vou deixar ser entregue, então eu vou olhar a data aqui da P2, né? Lembrando, gente, a nossa P2, ela foi antecipada, não é isso? Falei isso na aula passada, então a gente adiantou uma semana. Por quê? Porque como ela estava batendo com proximidade de outras provas, né, o curso pede para que o aluno não tenha assim, né, provas seguidas uma da outra. Então, eu fui orientada a modificar a data, tá? Então, antecipou. Certo? Então, isso aqui não está no AVA ainda, vou colocar lá ainda, tá? Então, vocês vão me entregar lá no AVA, tá? Então, não enviem depois. Quem não fizer vai ficar com 0, gente. A P2 é muito corrida, porque a gente tem que fechar a nota para saber quem vai ficar de prova final, aí tem que elaborar a prova final. Então, não tem condição. Professor, eu esqueci de enviar. Então, hoje é 30/4, né? Vocês vão ter 1 mês e um pouquinho, né? Então, não é desculpa, tá? Avisando já para a gente não ter problema. Lembrando que eu não dou aula só para vocês, eu dou aula o resto da semana toda. Então,
fica muito complicado ficar abrindo exceção porque o aluno esqueceu, e também essa desculpa, a internet não funcionou, também não vai colar, né, gente? Porque, assim, vocês podem entregar, se quiser, semana que vem, tá? Então, já vão se precavendo, não deixa para enviar, colocar no AVA, faltando 10 minutos para acabar o tempo, ou no último dia, tá? Porque realmente não vai ser possível abrir exceção, ficar atrás de aluno. Ah, fulaninho, você não me enviou, tá? Porque P2 é muito corrido, certo? Alguma pergunta, gente? Porque o nosso conteúdo acho que tinha chato, terminou aqui, tá? Da aula de hoje. Todos colocaram o nome aí no chat? Sim? Quem não colocou o nome no chat, por favor, tá, gente? Não deixe de colocar. Bom, se não tem nenhuma pergunta, vocês estão liberados, tá? Eu vou ficar por aqui ainda, porque eu tenho que fazer afazeres aqui, né? Postar no AVA, fazer a chamada. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá bom? Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite, gente. Bom feriado, né? Bom descanso. Eu também. Obrigada.